Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós continuamos a estudar agora o 23º capítulo da obra, que tem o título Estranha Moral. Nós vamos estudar, dentro desse capítulo agora, o item Abandonar pai, mãe e filhos. Subitens que vão de 4 a 6 e que são compostos por duas passagens do Novo Testamento, seguidas por três parágrafos com comentários de Allan Kardec. Então vamos rogar ao Mestre Jesus, aos nossos espíritos protetores que estejam conosco, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos tirar bom proveito do texto que vamos estudar agora. Então, muito bem. Retomando a, o nosso estudo, ou começando o nosso estudo, nós podemos dizer que esse item do Evangelho, ele é um item que mostra o significado real, o ensinamento real que Jesus queria transmitir ao dizer essas palavras, abandonar pai, mãe, filho e assim por diante. Esse item mostra que esse ensinamento também não é contrário à própria doutrina que Jesus professava, mesmo se levado ao pé da letra. Então a gente tem dois momentos aqui para a gente pensar. O primeiro momento talvez não se possa levar o ensinamento ao pé da letra, é preciso entender o que Jesus está querendo dizer quando ele coloca esse ensinamento. E num segundo momento, aí sim, Allan Kardec diz, bom, mas mesmo que o ensinamento fosse levado ao pé da letra, a gente poderia dizer que ele não é contrário à doutrina de Jesus, se bem compreendido, obviamente. E por fim, o item identifica os verdadeiros laços de afeto. Esse é o arremate nas ideias aqui desse item do capítulo que vai trazer para a gente, então, vai nos auxiliar na compreensão desse item. Para a gente trabalhar um pouquinho a ideia de continuidade, porque ela também ajuda a esclarecer o contexto desse capítulo, que traz essa ideia de uma estranha moral. Parece que é uma moral meio estranha mesmo, quando Jesus diz é preciso amar mais a mim do que aos pais, do que a pai e mãe. É preciso abandonar a família, abandonar a esposa, abandonar filhos para me seguir. É uma moral que parece contrastar um pouco com o ensinamento de Jesus, que pregava o amor, a união entre as pessoas e, obviamente, entre as famílias. Então, talvez esse contexto de continuidade possa nos ajudar a compreender melhor esses itens. Então, vamos lembrar. No item anterior, a gente viu a apresentação da ideia, né, dessa aparente moral estranha. Ela é só aparente. Quando a gente vai estudando, a gente vê que ela não é tão estranha assim. Agora a gente vai aprender ainda a tratar um pouquinho melhor a respeito dessa aparente e estranha moral diante da ideia de odiar os pais. A gente aprendeu no item anterior que a palavra odiar não deveria ser entendida no significado que hoje nós atribuímos a ela. Odiar no item passado, na qual a gente via a palavra, né? Odiar pai e mãe. Odiar lá era amar menos aos pais do que a Jesus, como a gente começou a dizer, a pensar agora há pouco, né? Então, o item anterior nos ensinou que a palavra odiar precisava ser melhor compreendida. Nesse item que nós estudaremos agora, a gente vai analisar mais detalhadamente os laços familiares, afetivos, para aprendermos que esse ensinamento é válido. Então, o odiar a gente já viu que não é tão estranho porque o significado da palavra odiar não era exatamente o significado que a gente usa hoje. E agora a gente vai ver que essa colocação de Jesus, abandonar pai, mãe e filhos, pode ser algo que contenha um ensinamento também. Pode ser não, é algo, né, que contém um ensinamento que precisa ser compreendido, que precisa ser bem entendido.
Então, a gente continua dentro do contexto familiar. É a relação dos nossos sentimentos com o nosso contexto familiar e com, ao mesmo tempo, com o ensinamento de Jesus. Então, se em algum momento tivermos que fazer uma escolha, acho que esse é o mote principal do capítulo, né? Esse é o tema principal do capítulo. Se em algum momento a gente precisar fazer uma escolha, a escolha sempre é pelo Evangelho de Jesus. E o tema continua sendo, né? Como nos aproximarmos de Jesus, olhando para os sentimentos que nós temos em relação à família e os sentimentos que nós desenvolvemos em relação ao seu Evangelho. Então a gente vai precisar olhar para esses dois pontos o tempo todo para a gente compreender o que o capítulo está nos ensinando. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas passagens do capítulo para a gente começar a entender o que Allan Kardec está tentando nos ensinar, está ensinando nesse capítulo. Então as três passagens do Novo Testamento, a primeira no Evangelho de Mateus e as outras duas no Evangelho de Lucas, Novo Testamento, portanto. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos ou as suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então notemos que nessa primeira passagem a gente tem uma questão realmente voltada ao desapego tanto dos afetos terrenos quanto das coisas materiais. E para essas duas coisas tem uma recompensa espiritual. Olha lá, é deixar por Jesus, pelo seu evangelho, pelo seu nome, sua casa e depois os laços afetivos. E depois os seus pertences, suas terras. Então, é uma relação tanto afetiva quanto com coisas materiais. Então, o que a gente vê aqui é Jesus ensinando o desapego. Vamos continuar um pouquinho o texto. Segunda passagem agora no Evangelho de Lucas. Então disse-lhe Pedro, aqui é uma conversa com um apóstolo, né? Fica bem marcado isso aqui na passagem. Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, o seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Então, vamos dar uma olhada aqui para as duas passagens. A recompensa é a vida eterna. Mas que nessa segunda passagem fica mais clara a ideia de que Jesus está dizendo que a pessoa já recebe neste mundo algo maior do que aquilo que ela deixou para trás. Recebe muito mais do que aquilo que ela deixou para trás. Então, a gente tem nessa segunda passagem uma quase repetição da primeira, sendo que essa segunda passagem é a conversa com um apóstolo e aqui fica mais clara a ideia de que há uma recompensa para a vida atual para quem tem essa atitude. Né? Disse-lhe outra passagem agora, última passagem do Evangelho, né? Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Então esse homem queria dispor de tudo que tinha. E Jesus diz a ele: olha, quem começou a me seguir e olha para trás, não tem condição de entrar no reino de Deus. Então, mais uma vez, a questão do desapego, agora as coisas materiais. Então, o que a gente queria deixar marcado nesses dois textos, é que justamente tem a questão do desapego tanto
dos afetos quanto dos laços materiais. A promessa de uma recompensa para a vida futura e para a vida presente. Uma vez aceita essa tarefa, a vida velha tem que ficar para trás. É isso que Jesus está ensinando. Aceitou a tarefa do reino de Deus, compreendeu Jesus, compreendeu a sua doutrina, as coisas antigas devem ficar para trás. Então, a gente percebe aqui que tem a passagem dirigida aos apóstolos e às pessoas em comum. E que essas passagens têm o mesmo ensinamento, né? Então vamos lá, vamos agora às explicações de Allan Kardec sobre essas passagens. Parágrafo 1. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este. Então, olha lá, a gente não vai discutir o significado de palavras que Jesus disse, a gente vai tentar entender o que ele estava ensinando. O que ele estava ensinando? Que os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Era esse o ensinamento. É isso que Jesus estava tentando transmitir ao povo da sua época. Renunciar à família não é o cerne do ensinamento. Jesus estava apresentando coisas que são importantes para nós e que eram, de certa forma, não eram importantes também para o povo daquela época. E está fazendo essa comparação. Ele está dizendo qualquer coisa que seja interessante para nós e que sejam coisas das interações, das relações, das considerações humanas, são menos importantes do que os interesses da vida futura. Então Jesus usa palavras fortes para o povo daquela época, usa exemplos fortes para chocar, para chamar a atenção. Tudo isso pretendendo colocar o ensino que deveria se perpetuar, esse ensino que está sendo colocado aí. Então, olha só, segue o texto. Porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus. Sim, contudo, esse pensamento, né, os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses e todas as considerações humanas. Isso está em concordância plena com a doutrina do Cristo. E era isso que ele estava tentando ensinar ao dar exemplos fortes. Ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Então, vejamos, a primeira explicação que aparece no texto é aquilo que a gente dizia agora há pouco no resumo, né? A primeira consideração é a seguinte, olha, é preciso entender o ensinamento de Jesus para que a gente entenda as palavras que ele está usando, para que a gente entenda os exemplos que ele está dando. Então, esse é o primeiro movimento e esse primeiro parágrafo identifica qual é o ensinamento real ao qual as palavras de Jesus se dirigiam, aquilo que elas queriam transmitir. A vida futura é mais importante que a vida terrena, que a vida na matéria. A vida do espírito é mais importante que a vida material. Vamos ao segundo parágrafo agora. O segundo parágrafo vai trazer agora um porém, um senão. Ele vai dizer assim para a gente, olha, vamos aprofundar essa ideia para que a gente tenha clareza de que nem sempre as coisas são aquilo que elas parecem ser, né? Olha aqui. Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessa máxima no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? O que está querendo dizer aqui, né? Jesus está propondo, deixa a sua família, agora o ensinamento literal, né? Vamos tomá-lo na forma literal. Jesus está propondo assim, você deixa a sua família para me seguir. A gente pode achar esse ensinamento um tanto quanto forte. Aí Kardec vai dizer, por que a gente estranha tanto esse ensinamento? Porque muitas vezes aqui no planeta Terra, as pessoas deixam suas famílias para defender os interesses da pátria, do país. Isso não é raro aqui no planeta Terra. Continua o texto. Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não, é claro que não. Então por que a gente estranha tanto o ensinamento de Jesus? Notemos, né, que Kardec primeiro faz uma explicação do que é o cerne, do que é o centro do pensamento de Jesus, quando ele coloca o exemplo,
para depois dizer, olha, mesmo levado ao pé da letra, ele não é tão estranho quanto parece. Nós estamos acostumados a isso na Terra. Porque segue o texto. Agora, outro destaque aqui que eu já marquei. Vamos lá. Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever? É que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Então aqui a gente agora tem uma ideia a mais para aprofundar o ensinamento de Jesus. Embora as palavras do mestre não devam ser tomadas ao pé da letra, nem como regra geral para todas as pessoas o tempo todo, existe algo nelas que deve ser observado e que faz sentido mesmo no âmbito literal. É só a gente olhar para esses destaques do texto, né? Então agora a gente tem a ideia de que as palavras de Jesus pedindo empenho, dedicação total à tarefa do reino de Deus, não são assim tão absurdas, porque muitas vezes a gente age dessa forma para defender o nosso país. E aqui a gente tem a explicação no próprio texto, quando Kardec escreve, e a gente sabe que isso é verdade, né? Aqui no destaque que a gente está marcando, que existem deveres que se sobrelevam a outros deveres. Existem uns deveres são maiores que outros, às vezes. É isso que Kardec está apontando para a gente. Isso faz com que o ensinamento de Jesus pareça menos absurdo aos nossos ouvidos. E então a gente aprende que a gente às vezes precisa fazer uma escolha e que essa escolha deve ser pelo maior dever. Continua o texto citando exemplos, né? Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. E olha aqui como termina esse trecho do texto. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. Então, não é porque a pessoa deixou a família para defender seu país, deixou a família porque casou-se, deixou a família para o cumprimento de um dever maior, que a afeição entre ela e seus familiares vai diminuir. Não é por isso que esses laços de afeto vão ser modificados. Pelo contrário, né? Bom, então a gente vai continuar nessa ordem de ideias. Vamos avançar um pouquinho no texto que continua dizendo: o afastamento não diminui o respeito, olha aqui, nem a solicitude do filho para com os pais, de modo algum, nem a ternura destes para com ele. Ou seja, os laços de afeto, nesses casos, estão preservados. Então é uma questão mais de educação do nosso sentimento que vai dizer: eu continuo a amar os meus pais, mas eu tenho um dever a ser cumprido agora, que é um dever de um patamar superior, é um dever espiritual, é um dever de seguir o Cristo, é um dever de colocar a espiritualidade à frente dos laços ou das necessidades, né, mundanas, ou como Kardec escreve um pouquinho ali atrás, do conforto do próprio lar, porque muitas vezes também a gente leva em consideração isso, né, o conforto que a gente tem no lar. Conclusão desse movimento. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, que é do item anterior, né, a esse que nós estamos estudando, era o item que dizia odiar pai e mãe. Então, mesmo levando o pé da letra, ao pé da letra, aquelas palavras, as palavras de Jesus, não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não o seriam se tomadas segundo o Espírito. Então vamos entender o que está escrito aqui. A palavra odiar não pode ser tomada ao pé da letra. Essas que foram ditas agora, essas podem ser tomadas ao pé da letra. Não é um ensinamento contraditório nem se tomado ao pé da letra. Menos ainda segundo o Espírito, que está aqui no finalzinho da frase, né? O que é tomar essas palavras segundo o Espírito? É tirar delas o significado.
o cerne, o que foi feito lá no primeiro parágrafo, né? Que é o ensinamento que Kardec já identifica no primeiro parágrafo. Vamos relembrar? Isso aqui é entender conforme o espírito. Qual é o espírito do ensinamento que está por detrás, o que ele quer dizer? Os interesses da vida futura são sempre, tem sempre que prevalecer sobre os da vida humana atual. Então, isso é entender o espírito do texto, ou o espírito do ensinamento que Jesus estava colocando. Bom, então, não são contrárias aos seus ensinamentos, nem se levadas ao pé da letra, nem se entendidas segundo o espírito. Tinham elas, por fim, mostrar mediante uma hipérbole, essa palavra hipérbole significa exagero, né? Uma imagem muito forte, o exagero da significação para apresentar o ensinamento. É isso que Jesus faz, ele usa uma hipérbole, ele exagera o exemplo. Ele fala, ó, melhor você abandonar sua família e me seguir. Porque é mesmo para chamar atenção. Então, tinham elas, aquelas palavras, por fim, mostrar mediante uma hipérbole quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. De novo, né? Buscando ali o cerne do ensinamento. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Então aqui a gente tem uma explicação da relação de afeto que havia e que há, né, entre as famílias através dos tempos. Na época de Jesus eram laços mais fracos, está dizendo Kardec. E aí o que a gente pode perceber disso? Que Jesus o tempo todo está nos ensinando, olha, é preferível a gente reforçar os laços afetivos através dos exercícios de nos ocuparmos do dever com a vida futura. Porque muitas vezes os laços materiais são fracos. Eles naturalmente, os laços materiais naturalmente são mais fracos do que os laços espirituais. A gente pode perguntar, mas o afeto não é um laço espiritual? Sim, é. Mas quanto mais a gente se coloca na aplicação do cumprimento de nossos deveres superiores, mais nós amamos. E então, quando a gente cresce em amor, a gente é capaz de cumprir melhor os deveres, mesmo que sejam com as famílias terrenas. É isso que Jesus está nos ensinando. E dizendo que às vezes a separação é necessária ao progresso, tanto nas famílias quanto a separação nos povos. Aqui usa o Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa tradução, usa a palavra raças. Talvez a melhor palavra aqui para a gente hoje, né, nos dias de hoje, seria etnias, para a gente poder contemplar o avanço, né, moral da nossa época, onde a gente tem as diretrizes, né, de combate ao racismo, né? Então, por outro lado, a gente também não precisa dizer que Kardec era racista porque ele cunha essa palavra aqui no Evangelho. A gente pode perceber que era a terminologia usada em sua época. Era o de que dispunha na época, né? A gente lembra que o Evangelho segundo o Espiritismo foi uma obra publicada em 1864. Salvo engano, mas quase certeza, 1864. Se eu estiver errando, eu estou errando aí por um ano ou dois. Meio do século XIX, com certeza, né? Então é uma obra de outra época e que pode trazer aí na tradução algumas coisas que a gente precise observar, como estamos fazendo agora. Mas a ideia central aqui, de novo, Kardec diria para a gente hoje, né? Não vamos discutir por palavras, vamos prestar atenção no ensinamento que está por detrás do texto, na ideia central. Qual é a ideia central? Kardec está nos dizendo: a separação nas famílias é necessária ao progresso, formam-se outras famílias. Entre os povos também é necessário, porque senão os povos iriam se abastardar.
o que significa essa palavra abastardar. Os povos iriam se degenerar sem essa mistura entre eles, essa mistura entre os povos. Se não se entrecruzarem, vão se abastardar. Assim, retomemos a frase, né? Assim, as famílias como os povos se abastardam, desde que se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. Se não houver mistura, não há progresso. Para a gente ver como é que Kardec não apresenta ideias racistas, né? A gente vê aqui no próprio Evangelho dizendo a mistura entre os povos, a harmonização entre os povos causa progresso. Ora, não podia ser mais claro que isso, né? Essa é uma e toma isso como uma lei da natureza, olha lá. Essa é uma lei da natureza tanto no interesse do progresso moral quanto no do progresso físico. Então esse parágrafo 2 mostra que essas palavras de Jesus não são contrárias à sua própria doutrina e mostra isso através de exemplos. E não são contrárias à sua própria doutrina, mesmo que levadas ao pé da letra. Então, assim a gente encerra esse parágrafo 2. Vamos ao último parágrafo do texto, então. Aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nolas faz ver de mais alto, mostrando ser os do espírito e não os do corpo os verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Então a gente encerra o texto com esse arremate que Kardec propõe aqui para a gente. Ensino de Jesus e da doutrina espírita. Os verdadeiros laços afetivos são os do espírito e não os do sangue. Por isso, às vezes, deixarmos esses laços para seguirmos os ensinamentos espirituais é um caminho que melhora a nossa existência, aumenta a nossa capacidade de amar, aumenta a nossa capacidade de lidar com as adversidades, com as aflições, com as dificuldades da vida aqui na Terra. O espírito depurado ama cada vez mais profundamente e mais verdadeiramente. Isso é o que realmente robustece, fortalece os laços afetivos. É a isso que Jesus está nos incentivando. Isso nos dá força para suportarmos as dificuldades da vida. Eu acho que vale muito a pena a gente levar em consideração esses ensinamentos, né? Então, esse último parágrafo identifica quais são os verdadeiros laços afetivos que a gente tem, como fazer com que eles se fortaleçam e nos diz até um pouco sobre os efeitos que eles causam para a vida atual. Então a gente essa inclusive é a recompensa prometida por Jesus àqueles que o seguem, né, para a vida atual, como a gente viu lá no começo. Que recompensa é essa? Vamos lembrar? É a gente ter força para suportar as vicissitudes da vida já aqui na Terra. Então a gente já começa a sentir o reino de Deus estando aqui encarnados. Concluindo o nosso estudo, essas palavras fortes que Jesus usa, a princípio parecem expressar uma estranha moral. Apresentam essas palavras, na verdade, um ensinamento valioso para a humanidade. O de sabermos que a partir do momento em que conhecemos o Cristo e passamos a segui-lo verdadeiramente, nós aprendemos também o verdadeiro significado do amor e do afeto. E assim passamos a amar cada vez mais profundamente, guiados pela sua doutrina e amparados pela sua suprema misericórdia. Então, estejamos atentos, né, para essa questão do nosso sentimento e para que a gente possa conciliar os nossos deveres familiares com os nossos deveres terrenos, enfim, né, em geral, com os deveres espirituais, dando preferência sempre aos espirituais. Queridos irmãos e irmãs, fica o nosso abraço fraterno, o agradecimento pela companhia e mais esse estudo. Uma semana abençoada a todos e nós nos vemos
na próxima segunda-feira com mais um item do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23. Abraço fraterno a todos e até lá.